Olá, eu sou a Sara. Hoje vou ler para vocês a história da Regina, que tem o seguinte título: Meus pais exigiram que eu abandonasse a faculdade por causa dos sentimentos da minha irmã. Eu recusei. Eles me cortaram. Depois fizemos as pazes, mas então me deram um ultimato para cancelar meu casamento porque ela se divorciou e ficou deprimida. Bom, vamos lá. Lá estava eu, Regina, finalmente terminando meu terceiro ano de faculdade e pronta para passar o verão trabalhando no café local, onde eu fazia alguns turnos entre as aulas. Eu tinha tudo planejado. Mais horas de trabalho significavam mais dinheiro e Deus sabe o quanto eu precisava economizar cada centavo. Anos atrás, meus pais deixaram bem claro que só estavam guardando dinheiro para a faculdade da minha irmã mais nova, a Emma. Então, me esforcei ao máximo para conseguir uma bolsa integral. Eu estava literalmente contando o dinheiro das gorjetas do turno da manhã quando meu telefone tocou. O nome da minha mãe apareceu na tela, o que foi estranho, já que a gente se falava, no máximo, uma vez a cada poucos meses. Emma sempre foi a filha de ouro. Aquela que ganhava roupas novas, enquanto eu usava as de segunda mão. A que ganhou um carro aos 16 anos, enquanto eu ia de ônibus. Aquela cujo quarto foi redecorado, enquanto o meu ficou com o mesmo verde feio por anos. Regina, querida, precisamos que você volte para casa durante o verão, disse minha mãe, sem nem perguntar como eu estava. Não posso, mãe. Tenho trabalho o verão inteiro. Preciso do dinheiro. É importante. Precisamos muito de você aqui. Isso chamou minha atenção. Meus pais nunca precisaram de mim para nada. Emma era a princesinha deles, a perfeitinha, a que nunca fazia nada errado mesmo que tivesse passado raspando no ensino médio, enquanto eu tirava as melhores notas e ainda me voluntariava em tudo só para reforçar minha inscrição para as faculdades. O que está acontecendo? Alguém está doente? Explicamos quando você chegar. Por favor, Regina, volte para casa. Tinha algo na voz dela que me deixou curiosa, talvez até um pouco esperançosa de que, pela primeira vez, eles realmente quisessem me ver. Então, fiz uma besteira, concordei em ir. A viagem de trem da faculdade estadual até minha cidade me deu muito tempo para pensar. Lembrei da festa de formatura da Emma no mês passado, para a qual eu não fui convidada mesmo depois de perguntar para minha mãe se eles queriam que eu fosse. Ah, vai ser só uma coisinha de família, ela disse. Certo. Uma coisinha de família, sem uma das filhas. Pensei em todas as vezes em que Emma fazia alguma besteira e, de alguma forma, a culpa acabava sendo minha. Como quando ela derrubou o vaso favorito da mamãe e disse que tinha sido eu. Fiquei de castigo por 2 semanas, enquanto a Emma tomava sorvete. Ou quando ela reprovou 3 vezes no teste de direção e meu pai disse que era culpa minha, porque eu não tinha um carro para ajudar ela a praticar. Mas o pior, provavelmente, foi na minha formatura do ensino médio. A Emma tinha um recital de balé no mesmo dia. E adivinha em qual evento meus pais foram? Lá estava eu, sentada, assistindo outras famílias comemorarem, enquanto os meus estavam do outro lado da cidade vendo a Emma girar de tutu. Disseram que iam compensar depois, mas nunca compensaram. Mas havia algo diferente naquela ligação. Talvez eles finalmente tivessem percebido que tinham outra filha. Talvez Emma tivesse feito alguma besteira tão grande que agora precisavam de alguém para limpar a bagunça. Ou talvez esse era o pensamento que eu tentava evitar, talvez alguém realmente estivesse doente e precisasse de mim. Quando desci do trem, o calor do verão me atingiu como uma parede. A caminhada até a casa onde cresci pareceu bem mais longa do que eu lembrava. Nada tinha mudado na nossa rua. As mesmas casas sem graça, as mesmas calçadas rachadas, o mesmo ar de decepção que parecia pesar sobre tudo. Bati na porta da frente, o que foi estranho, já que eu costumava simplesmente entrar. Mas já fazia quase 1 ano que eu não voltava para casa, e não tinha certeza se seria bem recebida. Meu pai abriu a porta e sorriu para mim. Entrei, e imediatamente senti o clima pesado. Era como entrar numa funerária. Emma estava sentada no sofá com a cara de quem tinha acabado de perder o cachorro. E minha mãe andava de um lado para o outro na sala com aquela expressão aflita que ela só usava quando a Emma se metia em confusão. Então, qual é a grande emergência? Perguntei, largando minha bolsa no chão. Minha mãe e meu pai trocaram aquele olhar típico de pais prestes a dar uma má notícia.
Conversamos sobre isso no jantar, disse meu pai. Está com fome? Sua mãe fez seu prato favorito. Isso deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Minha mãe nunca fazia nada que eu gostasse. Os pratos favoritos da Emma, claro. Mas os meus? Nunca. Mesmo assim, eu estava cansada, faminta e por mais que tentasse não admitir com uma pontinha de esperança de que aquilo fosse algo bom. Nos sentamos à mesa como uma família normal, pela primeira vez em muito tempo. Emma mal tocou na comida e ficava fungando como se estivesse prestes a chorar. Aquilo tudo parecia uma encenação bizarra, e eu era a única que não tinha recebido o roteiro. Certo, eu disse. Alguém precisa me contar o que está acontecendo antes que eu enlouqueça. Minha mãe largou o garfo e olhou para o meu pai, que assentiu como se tivesse ensaiado tudo. Emma continuou olhando fixamente para o prato, mas eu vi os ombros dela tremendo. Bem, começou minha mãe, a Emma acabou de se formar no ensino médio, como você sabe. Sim. Parabéns, Emma, eu disse, mas ela nem levantou os olhos. O problema, continuou meu pai, é que ela está tendo dificuldades com as inscrições para a faculdade. Esperei por mais, mas os dois só ficaram sentados ali, desconfortáveis. Emma soltou um suspiro tão dramático que provavelmente daria para ouvir do espaço. Que tipo de problema? Perguntei. Ela não entrou na faculdade particular que queria, disse minha mãe, apressada, como quem arranca um band-aid. O rosto da Emma ficou vermelho na hora, e ela finalmente levantou os olhos. Não é que eu não entrei, ela retrucou. É que eles têm os requisitos estúpidos que não fazem o menor sentido, disse Emma, irritada. Tentei não rir. Emma mal tinha conseguido se formar no ensino médio. Lembro da minha mãe me ligando toda nervosa, dizendo que a Emma estava reprovando em 3 matérias e talvez nem conseguisse se formar a tempo. Eles contrataram tutores, fizeram trabalhos de crédito extra, e tenho certeza de que meu pai teve umas conversas privadas com professores que, misteriosamente, resultaram nas notas da Emma subindo. Ok, falei com cuidado, então talvez ela possa tentar se inscrever em outra faculdade. Existem muitas instituições boas que não são tão competitivas. A cabeça da Emma se levantou de repente, como se eu tivesse dado um tapa na cara dela. Eu não quero ir para qualquer faculdade, tipo a que você foi. Quero estudar em um lugar que realmente faça diferença. Pronto. A verdadeira Emma. Não a versão chorosa e fragilizada que ela estava tentando encenar. Minha faculdade era bem respeitada, mas claro que ela nunca ia reconhecer isso. Eu já estava acostumada com os comentários ácidos dela há anos. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei. Quero dizer, sinto muito que a Emma esteja com dificuldades, mas não entendo por que vocês precisaram que eu voltasse para casa por causa disso. Mamãe e papai trocaram outro daqueles olhares silenciosos. Dessa vez, foi a minha mãe quem falou. A Emma ficou muito abalada com tudo isso. Disse que anda tendo crises de choro que duram horas. O médico acha que é porque ela se sente ficando para trás, em comparação com você. Comigo? Repeti, sem acreditar. Você está na faculdade, e ela não explicou meu pai. Isso faz com que ela se sinta um fracasso. Olhei ao redor da mesa. Emma fungava de novo, bem dramática. Minha mãe parecia prestes a chorar. E meu pai, ele só parecia exausto. Ainda não entendi o que isso tem a ver comigo, falei, tentando manter a calma. Foi então que minha mãe soltou a bomba. Achamos que seria melhor se você desse uma pausa na faculdade por um tempo. Só até a Emma se estabilizar. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Desculpa. O quê? Só por 1 ou 2 anos, acrescentou meu pai, apressado. Para dar espaço a Emma, para que ela consiga se encontrar sem sentir que está sempre te seguindo ou competindo com você. Fiquei olhando para eles, esperando que alguém caísse na risada e dissesse que era tudo uma piada muito mal elaborada. Mas não. Estavam todos completamente sérios. Emma balançava a cabeça como se aquilo fosse a coisa mais lógica do mundo. Vocês estão malucos? Perguntei, finalmente. Regina, não precisa ser dramática, disse meu pai. Dramática? Eu? Vocês acabaram de me pedir para largar meus estudos porque a Emma está chateada? Não é largar, insistiu minha mãe.
É só adiar um pouco. Eu tenho uma bolsa integral, falei devagar, como se explicasse para uma criança. Se eu sair agora, eu perco. Não posso simplesmente voltar quando quiser. A gente sabe que é um grande sacrifício, disse meu pai. Sacrifício? Isso não é um sacrifício. É suicídio acadêmico. Vocês têm ideia do quanto eu me esforcei para chegar até aqui? As horas que passei estudando enquanto a Emma saía para festas? Os clubes que participei, o trabalho voluntário que fiz, as redações que escrevi? Foi aí que a Emma finalmente resolveu abrir a boca. Você sempre age como se fosse melhor que todo mundo. Eu ajo como alguém que trabalha duro pelo que quer, rebati. Ao contrário de quem espera que tudo caia no colo de graça. Você me disse, quando eu tinha 16 anos, que não ia pagar minha faculdade. Disse que todas as economias estavam reservadas para Emma. Então eu me matei de estudar para conseguir uma bolsa integral. Trabalhei meio período durante o ensino médio para juntar dinheiro. Estudava todas as noites enquanto a Emma saía com as amigas. E agora vocês querem que eu jogue tudo fora porque ela está triste? Ela é sua irmã, disse meu pai. E eu também sou sua filha. Mas vocês parecem esquecer disso com uma frequência impressionante. A sala ficou em silêncio. O choro da Emma aumentou, mas agora parecia mais raiva do que tristeza. É exatamente disso que eu estou falando. Ela disse. Você sempre tem que transformar tudo em algo sobre você. Eu tô passando por um momento horrível e você nem consegue me apoiar. Apoiar? Você quer que eu arruine minha vida para que você se sinta melhor com a sua? Não é arruinar sua vida, disse minha mãe. É fazer parte de uma família. Família? Eu ri, sem achar graça nenhuma. Quando foi que vocês agiram como uma família comigo? Quando colocaram as minhas necessidades em primeiro lugar? Quando perguntaram o que eu queria? Estamos perguntando agora, disse meu pai. Não, vocês não estão. Estão me dizendo o que querem que eu faça. Isso é bem diferente. Levantei da mesa. A sala parecia girar ao meu redor. Preciso pensar sobre isso. Não tenho que pensar, retrucou minha mãe. Ou você se importa com sua família ou não. E se eu não fizer o que vocês querem? O rosto do meu pai ficou sério. Então talvez você devesse pensar se quer mesmo fazer parte desta família. Pronto. Lá estava. O ultimato que, no fundo, eu sabia que viria. Fazer o que a Emma quer ou perder uma família em que, sinceramente, nunca senti que fosse minha. Eu pensei, sim, respondi. E minha resposta é não. Eu não vou largar a faculdade. Emma voltou a chorar. Mamãe olhou para mim como se eu tivesse esbofeteado ela. Papai apenas balançou a cabeça. Então acho melhor você ir embora, disse ele, num tom baixo. Tudo bem, respondi. Eu vou. Subi pro meu quarto e comecei a arrumar minhas coisas, enquanto ouvia os soluços da Emma lá embaixo e meus pais tentando confortá-la. Como sempre, eu era vilã por não ceder ao que ela queria. Enquanto jogava minhas roupas na mala, pensei em todas as vezes em que isso já tinha acontecido, só que de formas menores. Quando a Emma quis que minha festa de aniversário fosse cancelada porque ela estava gripada. Quando ela quis meu quarto porque era maior. Quando pediu meu dinheiro para consertar o carro dela depois de bater. E todas as vezes, meus pais esperavam que eu fosse a pessoa melhor. Que eu me sacrificasse pela Emma. Que eu colocasse os sentimentos dela em primeiro lugar. Saí daquela casa com a bolsa no ombro e nem olhei para trás. A estação de trem ficava a 20 minutos de caminhada, e a cada passo eu sentia como se estivesse me livrando de um peso invisível que carreguei por toda a vida. Meu celular vibrou com mensagens da minha mãe, mas eu nem abri. Qualquer culpa que ela estivesse tentando jogar em mim, podia esperar. A viagem de volta pro campus foi tranquila. Fiquei olhando pela janela, vendo cidades familiares passarem depressa, tentando não pensar no que tinha acabado de acontecer. Quando voltei pro meu dormitório, me afundei no trabalho. Fiz turnos extras no café, cobri colegas quando eles queriam folga e trabalhei dobrado sempre que tive oportunidade. O verão passou como um borrão de trabalho e silêncio. Nenhuma ligação dos meus pais, nenhuma mensagem perguntando como eu estava. Nada.
Era como se eu nunca tivesse existido. Me joguei no último ano da faculdade como se minha vida dependesse disso. Peguei matérias extras, entrei em mais clubes, fiz tudo o que pude para me formar mais cedo. A formatura chegou e passou sem um único membro da minha família na plateia. Recebi uma oferta de emprego em uma cidade a 2 estados de distância e aceitei sem pensar 2 vezes. Mudar para meu primeiro apartamento foi estranho, mas de um jeito bom. Pela primeira vez na vida, ninguém podia me dizer o que fazer com o meu espaço. O trabalho me mantinha ocupada, e eu era boa naquilo. Boa o bastante para ser promovida em 6 meses. 1 ano depois, eu já estava ganhando mais dinheiro do que jamais imaginei. Comecei a namorar um cara chamado Mike, que conheci no trabalho. Ele era do departamento de marketing, alto, cabelos escuros e uma risada que fazia todo mundo sorrir junto. Então, me conta sobre sua família, ele perguntou uma noite, durante um jantar num restaurante italiano pequeno perto do meu apartamento. Não tem muito o que contar, respondi. Não somos muito próximos. Que pena. Família é importante. Apenas assenti e mudei de assunto. Mike não insistiu, o que eu agradeci. 2 anos se passaram assim. Trabalho, namoro, Mike, construindo uma vida que era completamente minha. Foi pelas redes sociais que descobri que a Emma tinha se casado. As fotos apareceram nas minhas postagens sugeridas. Emma, com um vestido branco enorme, cercada por todos os nossos parentes. Mamãe e papai sorrindo ao lado dela. Depois disso, bloqueei as redes sociais da Emma. Não precisava daquele lembrete. Então, numa tarde de terça-feira, meu celular tocou. O identificador de chamadas mostrava o número da mamãe. Fiquei alguns segundos apenas olhando para a tela. Fazia quase 5 anos que não nos falávamos. Regina, a voz da mamãe soou mais velha, mais cansada. Sou eu. Ah, querida, que bom que você atendeu. Como você está? A pergunta me pegou de surpresa. Quando foi a última vez que alguém da minha família quis saber como eu estava? Estou bem. O que você quer? Sei que você provavelmente ainda está magoada com a gente. E tem todo o direito de estar. Fomos injustos, Regina. Muito injustos. Fiquei em silêncio. Seu pai e eu conversamos muito e percebemos que passamos dos limites. Nunca deveríamos ter pedido para você largar a faculdade. Nunca deveríamos ter te expulsado de casa. E de onde veio isso agora? Perguntei. A Emma se mudou para o outro lado do país com o marido. Quase não a vemos mais. E isso nos fez perceber que poderíamos perder você completamente também. Ela fez uma pausa. Você pode vir para casa? Só para uma visita. Queremos tentar consertar as coisas. Pensei em desligar. Mas algo na voz dela me fez hesitar. Vou pensar no caso, disse finalmente. 1 mês depois, eu estava em um trem de volta para casa. Quando cheguei na casa onde cresci, minha mãe me abraçou com tanta força que mal consegui respirar. Você está tão crescida, disse ela, com lágrimas nos olhos. E tão bem-sucedida. Estamos muito orgulhosos de você. Meu pai parecia mais velho, mais grisalho. Devemos a você um pedido de desculpas, disse meu pai. Um grande pedido. Durante o jantar, eles me contaram sobre a vida da Emma. Ela tinha 2 filhos e estava morando na Califórnia com o marido, que trabalhava com tecnologia. Ela está indo bem, disse minha mãe. O marido dela ganha muito bem. Que bom, respondi. Não me importa. E você? Perguntou meu pai. Está namorando alguém? Contei sobre o Mike, meu trabalho, o apartamento que eu estava alugando. Eles realmente ouviram. Fizeram perguntas, pareceram sinceramente interessados. Foi estranho. Adoraríamos conhecê-lo um dia, disse minha mãe. Depois disso, comecei a visitá-los com mais frequência, às vezes sozinha, às vezes com Mike. Meus pais estavam diferentes. Mais atenciosos comigo. Perguntavam sobre meu trabalho, lembravam de coisas que eu tinha contado, realmente agiam como se importassem com a minha vida. A primeira vez que vi Emma novamente foi cerca de 1 ano depois, na casa dos meus pais.
Ela estava visitando com o marido, David, e os 2 filhos. Emma parecia cansada, mas feliz, mostrando fotos da casa nova na Califórnia. O David acabou de receber outra promoção, ela contou. Estamos pensando em comprar uma casa maior. Que ótimo, disse eu, educadamente. Emma mal me cumprimentou, além de algumas palavras formais. Mas pelo menos não foi hostil. O marido dela parecia simpático, embora passasse a maior parte do tempo ao telefone, resolvendo coisas do trabalho. Você devia nos visitar na Califórnia, disse Emma na hora de ir embora. Temos bastante espaço. Talvez, respondi, já sabendo que jamais aceitaria o convite. As coisas continuaram calmas assim por cerca de 2 anos. Eu seguia visitando meus pais. Eles também foram nos ver, a mim e ao Mike, algumas vezes. Todos nós fingíamos que o passado nunca tinha existido. Eu e Mike estávamos juntos havia cerca de 2 anos e meio quando decidimos nos casar. Sério? Disse minha mãe quando liguei para contar. Ah, Regina, que maravilha! Estamos pensando em algo pequeno. Nada muito chique. O que te fizer feliz, querida. Estamos muito felizes por você. Mike e eu começamos a planejar o casamento. Encontramos um local, marcamos uma data, enviamos os convites. Tudo estava indo bem, até que meu telefone tocou certa noite, enquanto eu preenchia os envelopes. Regina, preciso que você venha para casa, disse minha mãe, sem nem dar bom dia. O que aconteceu? É com a Emma. Um problema sério. Que tipo de problema? Volte ainda hoje, se puder. É urgente. O tom da voz dela me deu um aperto no estômago. Depois de anos de paz, senti que minha família estava prestes a me arrastar de volta para o drama. Estarei aí amanhã cedo, respondi, já temendo o que me esperava. A viagem de trem para casa parecia uma viagem no tempo, de volta a um lugar que eu esperava nunca mais ter que visitar. Mike se ofereceu para ir comigo, mas pedi que ele ficasse e continuasse cuidando dos preparativos do casamento. Algo na voz da minha mãe já me dizia que a coisa seria feia. E eu não queria que o Mike visse o caos que minha família sempre foi. Quando entrei na casa dos meus pais, a atmosfera era exatamente a mesma de 5 anos atrás, pesada, sufocante, cheia de tensão e drama. Emma estava sentada no sofá com os olhos vermelhos e inchados. Seus 2 filhos brincavam em silêncio num canto da sala. Ela parecia estar chorando há dias. O que está acontecendo? Perguntei, largando a bolsa no chão. Emma me lançou um olhar magoado. O David me deixou. Disse que os filhos não são dele. Me sentei devagar, tentando assimilar aquilo. Como assim, os filhos não são dele? Emma começou a chorar ainda mais alto. Ele fez testes de DNA sem me avisar. Disse que já desconfiava, porque eles não se parecem com ele. E agora tem certeza de que não são filhos dele. Ela balançou a cabeça, sem coragem de me encarar. Então você traiu ele, falei, sem rodeios. Não é tão simples assim. Ela retrucou, defensiva. O David vivia viajando, sempre trabalhando. Eu estava sozinha. Com quantos, Regina, hã? Interrompeu minha mãe, num tom cortante. Mas eu já tinha entendido. Emma tinha dormido com outros caras, engravidou, e o David passou anos criando filhos que nem eram dele. Agora, ele tinha descoberto tudo e tinha ido embora. O divórcio tinha sido finalizado na semana anterior. Papai explicou que Emma não ficou com nada, sem pensão, sem dinheiro, sem casa, sem carro. Tudo ficou com o David. Não tenho para onde ir, disse Emma, entre soluços. Não tenho dinheiro. Nem emprego. Olhei em volta da sala. Espaço tinha. Mas ainda assim, perguntei. E o que isso tem a ver comigo? Mamãe e papai trocaram aquele olhar. O mesmo de anos atrás, antes de me pedirem para abandonar a faculdade. A Emma está passando por um momento muito difícil agora, disse mamãe com cautela. Ela está deprimida. Ela precisa de apoio. Eu já podia prever o que viria. A gente acha que talvez fosse melhor você adiar o casamento por um tempo, completou. Lá estava. A velha história, novo pretexto.
Outra vez, minha vida sendo colocada em segundo plano por causa da Emma. Adiar meu casamento? Por quê? Porque ela está lidando com um divórcio, explicou minha mãe, como se isso fizesse sentido. Ela está muito frágil. Ter que ver você se casar agora só vai fazê-la se sentir pior com o próprio fracasso. Olhei para os dois, incrédula. Vocês querem que eu adie meu casamento, porque a Emma está chateada com o divórcio dela? Só por alguns meses, disse papai, rápido. Até ela se recuperar um pouco. Ou talvez cancelar tudo, pelo menos por enquanto, completou mamãe. Só até a Emma se sentir melhor. Emma concordou com a cabeça, como se aquilo fosse a coisa mais lógica do mundo. Eu simplesmente não aguento ver outras pessoas felizes agora, enquanto a minha vida está desmoronando. Sua vida está desmoronando porque você traiu o seu marido, respondi, firme, sem rodeios. Isso não é justo, protestou Emma. Você não entende o que eu estava passando. Eu entendo que você fez escolhas, respondi, e agora precisa lidar com as consequências. Estão vendo? Disse Emma, se virando para os nossos pais. Ela não se importa comigo. Só quer esfregar a vida perfeita dela na minha cara. Levantei do sofá. Aquilo tudo estava me dando o pior tipo de déjà vu. Deixa eu ver se eu entendi, comecei. 8 anos atrás, vocês me pediram para largar a faculdade porque a Emma não passou na universidade que queria. Agora vocês querem que eu cancele meu casamento porque o dela acabou por culpa dela mesma. Não estamos pedindo para cancelar, disse minha mãe. Só para adiar um pouco. Por quanto tempo? Rebati. Até a Emma arrumar outro marido? Até os filhos dela crescerem? Até ela finalmente decidir que está feliz o suficiente para eu poder ter alguma coisa boa na minha vida? Você está sendo dramática, disse meu pai. Eu estou sendo honesta, respondi. É exatamente o que vocês fizeram antes. A Emma tem um problema e todo mundo ao redor tem que se sacrificar para que ela se sinta melhor. Emma chorava ainda mais alto agora. Eu não acredito como você pode ser tão egoísta. Estou passando pelo pior momento da minha vida e tudo o que você consegue pensar é no seu casamento idiota. Meu casamento idiota com o homem que eu amo, que venho planejando há meses, falei. E pro qual nossos amigos e a família dele estão vindo de avião. Eles vão entender se você remarcar, disse minha mãe. Não, respondi firme. Eu não vou adiar meu casamento. Eu não vou cancelar meu casamento. Eu vou me casar no mês que vem, exatamente como planejado. Mas a Emma é sua irmã, implorou minha mãe. E eu sou sua filha. Mas parece que vocês só lembram disso quando precisam de alguma coisa de mim. O rosto do meu pai endureceu, como há 5 anos. Se você seguir com esse casamento, não espere que a gente esteja lá. Ótimo, respondi. Eu nem queria vocês lá mesmo. Emma arfou, como se eu tivesse lhe dado um tapa no rosto. Minha mãe pareceu em choque. Eu não quero ninguém no meu casamento, continuei, que ache que eu deveria sacrificar minha felicidade pelas más decisões de outra pessoa. Regina, pense no que você está dizendo, pediu minha mãe. Eu pensei. Pensei por anos. E cansei. Cansei de colocar os sentimentos da Emma acima da minha própria vida. Cansei de ser sempre a responsável, a que tem que abrir mão de tudo. Cansei de fazer parte de uma família que só me procura quando precisa de alguma coisa. Peguei minha bolsa, fui até a porta, bati com força ao sair e caminhei até a estação de trem sem olhar para trás. Mike estava me esperando no apartamento quando cheguei. Contei tudo, a traição da Emma, o divórcio, o pedido absurdo dos meus pais para adiar o casamento. Eles são malucos, disse Mike, quando terminei. Completamente malucos. E você fez bem em dizer que não quer que eles venham. Ótimo. Não precisamos desse tipo de negatividade no nosso dia especial. Nosso casamento foi lindo. Os pais do Mike estavam lá, seus irmãos, seus avós. Meu tio me acompanhou até o altar, ele era o único da família que sempre se importou comigo de verdade. Alguns dos meus primos também vieram, os que sempre acharam que meus pais me tratavam injustamente. Algumas pessoas perguntaram onde estavam meus pais e minha irmã. Eu apenas disse que não puderam vir por conta de problemas familiares. A maioria respeitou e não insistiu.
No dia seguinte ao casamento, postei algumas fotos nas redes sociais. Nada demais, só fotos normais da cerimônia, da recepção, de mim e do Mike. Nada exagerado. Na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de comentários nas fotos. Mamãe tinha escrito um comentário longo e desagradável dizendo que eu estava ostentando minha felicidade só para machucar a Emma. Me chamou de egoísta, disse que o estado depressivo da Emma tinha piorado por causa da minha necessidade de atenção. E então, começou a me ameaçar de processo por danos emocionais causados a Emma. Li todos os comentários dela enquanto Mike preparava o café. Outras pessoas começaram a responder, perguntando o que estava acontecendo, mas eu não entrei na discussão. Em vez disso, bloqueei minha mãe em todas as redes sociais. Depois, bloqueei a Emma e o meu pai também. Apaguei todos os comentários deles nas fotos do meu casamento. Isso foi há um ano. Não faço ideia de como estão meus pais ou a Emma e, sinceramente, não quero saber. O Mike e eu estamos procurando uma casa agora, planejando construir a nossa própria família. Queremos filhos que cresçam sabendo que são igualmente amados e valorizados. Às vezes me pergunto se meus pais alguma vez pensam em mim, se já se arrependeram por terem escolhido a Emma tantas vezes em vez de mim, mas, na maior parte do tempo, eu nem penso neles.